O resumo de A Montanha é Você. Como transformar a autossabotagem em autocontrole de Brianna Wiest está prestes a começar. Aproveite! Ponto principal 1. Sua vida é um cume da montanha, não uma planície. Você já subiu uma montanha? Quando chega ao topo, aquela voz na sua cabeça dizendo: você não vai conseguir, finalmente se cala. Porque você provou que ela estava errada. Mas você nunca saberia disso se tivesse ficado parado lá embaixo, com medo de dar o primeiro passo. Essas montanhas são seus desafios no trabalho, na vida pessoal ou nos relacionamentos. De certa forma, você é essa montanha, pois trilha seus próprios caminhos internos, observa sua beleza e descobre tesouros escondidos dentro de si. Às vezes, aparece uma árvore caída no meio da trilha, que pode ser uma lembrança difícil ou um trauma mal resolvido. Você pode ser o maior obstáculo no seu caminho, ou a sua maior força, e não tem nada mais poderoso do que vencer a si mesmo. Suas conquistas no mundo externo são os cumes que você escalou dentro de si. Subir não é fácil. Quedas e tropeços fazem parte da jornada, mas muitas pessoas ainda confundem errar com ser um erro. Acreditam que falhar significa serem imperfeitas ou não merecerem algo, quando, na verdade, enxergar os erros como lições pode enriquecer sua experiência, fortalecer seu caráter e aprofundar seu conhecimento. Quem ainda acredita no mito da perfeição nunca sai do lugar. Seja qual for a sua montanha, é importante deixar para trás as cobranças exageradas, as ideias que te empurraram e os padrões que não fazem sentido para você. Por exemplo, por que você quer emagrecer? É porque você ama seu corpo e quer cuidar melhor dele? Ou porque alguém disse que você só seria bonito assim? Seja sincero com você mesmo sobre o motivo pelo qual quer alcançar esse objetivo. Subir uma montanha por um motivo errado pode te fazer desistir no meio do caminho. Só aquilo que é de verdade, um desejo seu, não imposto, é capaz de te dar força para continuar até o fim. Por fim, lembre-se de que o caminho para a subida é sempre difícil, mas é o único que te faz crescer. Por isso, prepare-se para descobrir e escalar a sua montanha, mesmo que os seus medos tentem armar armadilhas no trajeto até o topo. Ponto principal 2. Seu progresso depende da sua disposição para mudar. Dizem que você é seu melhor amigo e também seu pior inimigo. Pois é, quando o assunto é carreira, finanças ou crescimento pessoal, sua mente pode te levar à vitória ou sabotar cada passo seu. Às vezes você acha que está avançando, mas na verdade está só correndo em círculos, como um hamster na rodinha. A autossabotagem é um dos principais mecanismos que a sua mente usa para lidar com a realidade. Ela nasce de diversos padrões mentais, como medos. Geralmente, as preocupações mais simples escondem algo mais profundo. Por exemplo, você pode sabotar uma promoção no trabalho porque tem medo de não dar conta. Mas lá no fundo, talvez o que você teme mesmo é que esse sucesso possa te afastar da sua família. Crenças negativas e limitantes. Tudo aquilo que você ouviu desde pequeno pode criar barreiras, principalmente se aquilo que você deseja for visto como perigoso ou errado. Por exemplo, você pode ter dificuldade de crescer financeiramente se ouviu a vida inteira que o dinheiro corrompe as pessoas. Medo do desconhecido. Mudanças te tiram da zona de conforto e exigem novos hábitos e comportamentos. Como crescer significa encarar o novo, você pode sabotar o próprio sucesso por medo de bagunçar a ordem da sua vida ou perder coisas às quais já está acostumado. Muita gente vive como se estivesse numa montanha russa. Lá em cima, tudo é alegria. Lá embaixo, tudo parece dar errado. Esse estilo de vida instável te joga de um extremo emocional ao outro e te impede de encontrar paz. Sua vida é um reflexo do que a sua mente carrega. Mas nada disso é uma sentença final. Você não precisa ficar preso a esse ciclo. O primeiro passo é encarar o que está te incomodando, e isso já traz algum alívio. Comece colocando no papel tudo o que está te incomodando. Pode ser um problema no trabalho, um sentimento de solidão ou até uma ansiedade constante.
Anote cada pequeno detalhe que anda ocupando sua mente. Às vezes, romper com tudo é o único jeito de mudar de verdade. Chegar ao fundo do poço pode ser duro, mas também é aí que você consegue enxergar o que te levou até lá. Não dá mais para se enganar. É hora de encarar a dor e começar a subir de novo. Então prepare-se para um momento de extrema sinceridade consigo mesmo. Se a sua vida está difícil, a ponto de parecer insustentável, comemore, porque isso significa que você está pronto para dar o primeiro passo rumo ao topo da montanha. Ponto principal 3. A autossabotagem começa quando você vive no modo piloto automático. Avançar nem sempre significa que você está progredindo de verdade. Às vezes, você acredita que está indo na direção certa, mas seus hábitos e pensamentos te puxam para o lado oposto. É como se você chegasse a uma encruzilhada e, no momento de decidir, seus medos assumissem o controle, como se sua mente entrasse no modo piloto automático. A partir daí, você nem percebe mais o que está fazendo. Por exemplo, você tem uma ideia incrível para uma startup, mas as tarefas do dia a dia te impedem de colocá-la em prática. Aí surgem as desculpas. Estou ocupado demais. Esse não é o momento certo. Existem coisas mais urgentes agora. No fundo, isso pode ser só uma forma de autossabotagem disfarçada de procrastinação ou preguiça. Existem vários sinais externos dessa autossabotagem. Resistir à mudança. A resistência pode até ser útil em situações de risco, como ao fechar um negócio duvidoso ou diante de algo moralmente errado. Suas crenças te fazem parar e avaliar se aquilo é o certo a se fazer. Mas essa mesma resistência pode se tornar um grande obstáculo para a realização dos seus sonhos. Por exemplo, você decide escrever um livro, mas nunca encontra inspiração. Com isso, bloqueia o próprio progresso criativo e talvez nunca alcance sua meta, chegar ao topo e se acomodar. Sentir gratidão pelo que já conquistou é ótimo, mas não significa que você deve parar por aí. Sempre há espaço para incluir algo novo, empolgante ou transformador à sua vida. Sempre começar, mas nunca terminar. Tem gente que vive pulando de um emprego para outro ou de um relacionamento para o próximo, sem se aprofundar em nada. É importante investigar o que você está tentando evitar. Pode ser o medo do compromisso, ou talvez você ainda não tenha encontrado seu verdadeiro propósito. Buscar perfeição em tudo. As pessoas raramente querem ser apenas boas em algo. Elas querem ser perfeitas. Mas como ser impecável em algo que você está fazendo pela primeira vez? O segredo é parar de se cobrar tanto e focar no processo, não no resultado. O perfeccionismo é o que mantém a página do escritor sempre em branco. Arrumar desculpas. É o clássico caso do "meu cachorro comeu a minha lição de casa". Se você vive dizendo "não tenho tempo", você pode estar caindo nessa armadilha da autossabotagem. Porque o que entra na sua agenda é o que você de fato prioriza. Você pode vencer a autossabotagem sendo sincero com você mesmo sobre o que realmente quer. Então, pare e pense. O que significa ser feliz ou ter sucesso para você? Mesmo que a sociedade tenha outro padrão, o que vale é o seu. É essa clareza que traz paz e realização. Você sabia que um estudo de 2019, feito por Darius Foru, revelou que 88% dos trabalhadores procrastinam pelo menos 1 hora por dia? Ponto principal. Você completou 3 pontos principais e manteve a sequência. Parabéns. Principal 4. Deixe que suas emoções te guiem pela vida. A maioria das pessoas vive em busca de felicidade e conforto, fugindo da dor e de tudo o que é negativo. Mas o que muita gente não percebe é que as emoções difíceis também têm um papel importante. Elas podem te deixar mais forte e resiliente, desde que você aprenda a escutá-las, em vez de tentar abafá-las. O primeiro passo para entender suas emoções é dar nome a elas e prestar atenção no que estão tentando te dizer. A raiva é um detector de verdades. Ela mostra o que realmente importa para você, sobretudo em momentos de estresse. Também revela seus valores, aquilo que você não aceita abrir mão.
Quando bem direcionada, pode ser o empurrão que faltava para você finalmente tomar uma decisão que já devia ter tomado há tempos. A tristeza, muitas vezes, se manifesta através do choro. E tudo bem. Chorar é uma forma natural de liberar aquilo que está doendo, seja por uma perda, uma decepção ou uma fase difícil. A culpa pode ser um excelente caminho para se reconectar com quem você magoou. Ela é essencial para a criação de relacionamentos saudáveis. Reprimir emoções é como cobrir um machucado sem tratá-lo. Ele não vai sarar e pode até piorar. O ciúme e a raiva andam lado a lado. Sabe aquele aperto na garganta quando você vê alguém tendo algo que você queria? Mas é você quem escolhe para onde esse sentimento vai te levar. Pode julgar quem tem sorte ou decidir o que quer e seguir em direção ao seu objetivo. Medos incontroláveis costumam esconder a necessidade de controle. Quando você tem pavor de perder o controle da sua vida, qualquer mínima mudança pode te desestabilizar. Mas a verdade é que ninguém consegue controlar tudo. Às vezes, a melhor coisa que você pode fazer é aceitar isso e pensar: e daí? Se acontecer, eu dou um jeito. O medo te faz reviver o pior cenário possível, repetidamente. Encarar esse medo é o que vai te ajudar a sair desse ciclo negativo sem fim. Além disso, existe uma outra ferramenta valiosa: a intuição, aquele frio na barriga, o famoso sexto sentido. É o seu corpo tentando te mostrar que algo não está certo ou te dar pistas sobre qual caminho seguir. Por exemplo, você sempre se sente esgotado depois de conversar com um certo amigo. Pode ser que sua intuição esteja te dizendo que essa relação está te fazendo mal. Mas atenção, a intuição serve para te orientar, não para decidir tudo por você. As coisas boas que acontecem com a gente funcionam como uma lupa, mostram onde ainda temos que evoluir. O amor verdadeiro nos revela quem realmente somos. Brianna Wiest. A inteligência emocional é fundamental para equilibrar o que você quer com a realidade que está vivendo. Emoções costumam surgir no impulso, mas se você prestar atenção nelas, vai se conhecer muito melhor. Por isso, ao invés de esconder o que sente, tente entender e respeitar seus sentimentos. Ponto principal 5. Desapegar é o que permite a cura e o recomeço. Ninguém que vai fazer uma trilha em uma montanha sai carregando uma panela ou uma televisão nas costas. Quanto mais leve estiver a bagagem, mais fácil e rápida é a caminhada. Entretanto, muitas pessoas costumam levar mágoas, decepções e lembranças dolorosas quando entram em novas fases de suas vidas. Por exemplo, tem gente que carrega o trauma de uma traição para um novo relacionamento, e aí começa a desconfiar do parceiro o tempo todo, ou até termina a relação só para evitar sofrer de novo. Deixar o passado para trás pode ser desafiador. Quanto mais você tenta, mais difícil parece. Você pode pensar: será que vale a pena desistir agora, depois de tantos anos de luta? Ou, como esquecer o que fizeram comigo? Essas perguntas são difíceis de responder, e forçar alguém a simplesmente deixar para lá pode causar ainda mais dor. O primeiro passo para dizer adeus ao passado é começar a construir um novo futuro. Seu passado é como a casa onde você cresceu, cheia de lembranças, mas chega uma hora em que você precisa seguir em frente, alugar um apartamento perto da faculdade ou do trabalho, ou formar uma nova família em outro lar. Cada uma dessas fases exige um espaço vazio, pronto para receber novas lembranças. Então, nesse processo de recomeço, você vai aos poucos deixando o passado para trás. Em alguns casos, esse lar antigo pode parecer uma prisão emocional. E se você tiver começado uma vida com alguém que amava, mas de repente, essa pessoa acabar te deixando? É como se a história tivesse ficado inacabada. E você sente um incômodo constante, por não ter tido o desfecho que esperava. Ao invés de deixar para trás, você passa a viver no "e se?". Infelizmente, o mundo de hoje te dá pouquíssimo tempo para viver o luto. Você pode tirar alguns dias de folga, mas não meses, nem anos. Não é à toa que o passado volta e te cobra atenção. Você nunca teve tempo de fato para analisá-lo e se despedir.
Ele ainda precisa de tempo e acolhimento. Às vezes, o único jeito de seguir em frente é voltar um pouco. Siga este passo a passo. Feche os olhos e volte mentalmente para aquela experiência. Permita-se sentir o momento e deixe as emoções virem. Converse com seu eu do passado e diga que tudo vai ficar bem. Se quiser, explique como aquela experiência em particular te ajudou a crescer ou que mudanças positivas ela trouxe. Quando se sentir pronto, abra os olhos e volte ao presente. Essa meditação pode te ajudar a se libertar, se reconectar com o presente e começar a construir a vida que você quer viver. Ponto principal 6. Traumas são as rachaduras no alicerce do seu futuro. Às vezes, as pessoas se perdem tanto nas dores do passado que não conseguem enxergar uma saída. Muitas até conseguem se desprender de algumas amarras, mas se veem sem saber o que fazer a partir dali. Esse sentimento é comum em quem está no meio da subida. Depois de deixarem parte da bagagem para trás, se questionam se vão conseguir chegar ao topo e se preocupam com os obstáculos que ainda podem surgir. A solução para ambas é simples: continuar andando. Nesse momento, ao invés de olhar para o seu eu do passado, é hora de imaginar o seu eu do futuro. Você pode fazer esse exercício assim. Sente-se e feche os olhos. Imagine que você está em um lugar agradável, calmo e seguro. Convide mentalmente o seu eu do futuro para se sentar à sua frente. Observe sua aparência, postura e linguagem corporal. Essa é a pessoa que você quer se tornar. Faça perguntas positivas com esperança. Nada de pressionar ou tentar arrancar respostas sobre o que te assusta. Quando se sentir pronto, abra os olhos e finalize a meditação. O medo é capaz de transformar até os sonhos mais bonitos em verdadeiros pesadelos. Pode ser difícil criar essa visão do seu futuro quando o trauma ainda está tão presente que você nem percebe suas próprias reações e comportamentos. Você pode sentir tristeza, frustração ou raiva por coisas pequenas, e seu corpo reage, ficando tenso, pesado ou até mesmo dolorido. Quando um problema é pontual, ele faz parte da realidade da vida, mas quando o problema é crônico, estamos enfrentando a nossa própria realidade. Brianna Wiest. Aqui vai um passo a passo que pode te ajudar a identificar e a lidar com seus traumas psicológicos. Encontre a raiz do problema. O que causou o trauma? Como seu corpo reage a ele? Quando você se depara com algum gatilho, as lembranças dolorosas podem ativar em você o modo de luta ou fuga. Práticas como meditação, atenção plena ou terapia ajudam a evitar essas reações automáticas. Enfrente o medo com coragem. O trauma transforma o medo em algo crônico. A única forma de se libertar dele é enfrentá-lo. Enxergue a realidade, sem distorções. Emoções intensas podem fazer você criar histórias na sua cabeça que não são reais. Não tente prever o que vai acontecer. Você não é vidente. Acalmar suas emoções é o que vai clarear sua mente. Ponto principal 7. Melhorar a vida começa por melhorar a si mesmo. Todo mundo, em algum momento, já quis ser diferente, mais inteligente, mais resiliente, mais em paz consigo mesmo. Alguns deixam esse desejo guardado por anos, como uma pergunta sem resposta. Outros encaram isso como um desafio a ser vencido. Pense bem, como seria a melhor versão de você mesmo? O que ela teria de diferente da versão atual? Buscar o autodesenvolvimento pode não ser fácil, mas é totalmente possível se você seguir alguns passos. Comece o dia se perguntando: o que a minha melhor versão faria hoje? Imagine quais hábitos, valores e preferências essa versão sua teria. Depois, comece a pensar e agir como se você já fosse essa pessoa. Se aceite como você é hoje, mas busque se tornar a pessoa que você quer ser. Conheça a si mesmo e lembre-se que ninguém é perfeito. Um grande guerreiro conhece seus pontos fracos. Prepare-se para receber julgamentos. Não importa o que você faça, sempre pode haver uma reação negativa, até mesmo de amigos ou familiares. Então, aprenda a lidar com isso. Caso contrário,
Cada opinião contrária vai te derrubar aos poucos, e você nunca chegará a ser quem realmente deseja ser. Descubra seu propósito. O que você ama fazer e faz bem? De que forma suas ações podem beneficiar o mundo? Mantenha sua mente em constante evolução. Para evoluir, é essencial refletir sobre o seu dia, aprender com ele e entender onde você está. Porém, essa é uma das etapas mais difíceis, porque te obriga a encarar traumas, gatilhos emocionais e pensamentos dolorosos. Só assim é possível libertar-se deles. Trabalhar em si mesmo é a tarefa mais difícil, mas também a mais importante. Compartilhe suas conquistas, não seus planos. Guarde algumas coisas só para você. Cultive uma mentalidade positiva, de aprendizado. Encare cada experiência como uma lição. Quando você vê a vida dessa forma, evita o desgaste emocional, desenvolve suas virtudes e preserva sua saúde mental. Respeite e reconheça seus sentimentos. Muitas pessoas só se sentem bem com a validação dos outros, mas você precisa se tornar essa pessoa para si mesmo. Se sentir raiva, tristeza ou dor, permita-se sentir. Quando você acolhe a emoção, ela tende a ir embora sozinha, mas se você lutar contra ela, ela continua te afetando. Conclusão. A autossabotagem é o principal motivo pelo qual a maioria das pessoas não consegue realizar seus desejos e objetivos. Para quem vive arrumando desculpas, isso pode parecer um exagero. Afinal, é muito mais fácil dizer que estava ocupado ou cansado demais para fazer o que realmente queria, do que admitir que o que te impede de avançar é o medo de fracassar ou a falta de confiança em si mesmo. Mas encarar essa verdade é o que te obriga a agir. Reconhecer que você está sabotando o próprio crescimento não é simples, porque isso exige sair da sua zona de conforto. As pessoas se acostumam rápido com suas rotinas, seus hábitos, com a vida do jeito que está. Então, quando algo foge do controle ou do planejado, elas se estressam. Por exemplo, ter um filho é algo incrível e cheio de alegria, mas até os pais mais amorosos e dedicados podem se sentir frustrados, exaustos ou até deprimidos. Essas emoções são naturais e fazem parte do crescimento. Situações como ter um filho, mudar de casa ou trocar de emprego são grandes marcos na vida. Eles podem trazer à tona traumas antigos e emoções negativas, mas também são oportunidades incríveis de transformação. São nesses momentos que você pode se fortalecer e se tornar a sua melhor versão. No fim das contas, cada um está subindo a sua própria montanha. Então apenas se prepare, pegue o que precisa e siga em frente. É nessa caminhada que você vai construir o seu novo eu. Experimente isto. Pegue uma folha de papel e escreva quais são os princípios que você quer seguir em cada área da sua vida. Relacionamentos, carreira, saúde, dinheiro, etc. Dê atenção especial às áreas em que você está enfrentando mais dificuldade. Por exemplo, se você está endividado, talvez precise de ajuda financeira. Reflita sobre o que te levou a essa situação. Será que você está gastando mais do que pode? Ou talvez precise de um trabalho melhor? Avaliar seu comportamento e suas crenças vai te ajudar a formular princípios que realmente funcionem e que podem mudar a sua vida. Resumo concluído. Por favor, tire um momento para avaliá-lo para que possamos contribuir ao máximo para o seu crescimento.